pessoal, aqui é a Shiro mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer o redesign de um dos meus personagens e vou falar um pouquinho sobre como eu crio personagens no geral e bora pro vídeo. O personagem de hoje, ele não é de um sonho. Na verdade eu não lembro exatamente de onde que eu tirei as ideias para fazer ele. Mas o que eu mais me lembro é que era pra ele ser um bad boy. E ele foi muito inspirado no Castiel de Amor Doce. Ai, como esse negócio me inspirou. Enfim, com o tempo fui trabalhando nele, ele virou um personagem muito ranzinza, muito mal-humorado, muito bad boy. Só que eu tirei a jaqueta dele, porque no mundo onde ele aparece, eles não são tão atuais assim, digamos. Esse personagem vem de um mundo mágico fictício que eu mesma criei e do qual estou me matando para terminar de escrever o livro onde ele aparece. Mas esse mundo mágico, ele tem criaturas mágicas que foram amaldiçoadas a terem forma de humanos. E talvez isso fosse preguiça de desenhar as formas animais dele, talvez, mas isso não vem ao caso. Neste mundo mágico, as criaturas mágicas, elas têm, apesar de elas se assemelharem com humanos, elas têm características de como elas realmente eram antigamente, né? Antes de serem amaldiçoadas, né? Tipo, por exemplo, o personagem de hoje, que é um dragão, ele vai ter muitas características de um dragão, apesar de não aparecer na primeira forma dele. Eu vou acrescentar muitas coisas nele ainda, mas tipo, primeiro ele já tinha pele vermelha, com cabelo vermelho, com luzes de fogo. E agora vamos para o surgimento desse meu querido personagem dragão. O nome dele é Katsu. E quando eu vou dar um nome para um personagem, eu não fico pensando no nome. Eu espero ele aparecer milagrosamente, porque eu sou péssima para dar nome para os personagens. E eu acho que isso é uma coisa que muitos artistas têm. E em um fatídico dia, quando eu estava descendo as escadas, me veio essa ideia de chamar de Katsuo. Aí depois eu só deixei Katsu mesmo, porque esse nome não sei, só veio na minha cabeça e aqui está. Ele pegou e tipo, quando um nome desses entra na minha cabeça não sai mais, então é porque vai ser o nome do personagem. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Katsu e como ele era para ser um bad boy, então logicamente ele não tem paciência nenhuma, né? Ele se irrita muito facilmente e quando ele se irrita, ele acaba queimando as coisas ao redor dele, já que ele é um dragão de fogo, né? Sim, eu tenho outros tipos de dragões na minha história, mas eu não me aprofundo tanto neles. Mas ele pode cuspir fogo ou só queimar as coisas. Enfim, ele veio de uma terra dos dragões, muito, muito distante do lugar onde ele habita no momento. E ele simplesmente saiu de lá, daqueles lugares vulcânicos, cheio de pedras com outros dragões, porque ele vivia muito entediado. E ele, como ele se entediava muito fácil, ele passou a explorar todo o mundo mágico e descobrir coisas novas até que ele se entediou de novo. E foi procurar outra coisa para entreter ele. E ele acabou virando um leitor, porque os livros são as únicas coisas agora que conseguem deixar ele um pouco mais entretido. Mas ele passa muita raiva lendo também, porque ele se irrita com os personagens e acaba botando fogo em tudo que tem ao redor. Uma das características dele é que quando ele coloca fogo, quando ele queima alguma coisa, ele consegue restaurar tudo que ele queimou. O Katsu também ele tem uma percepção muito aguçada, ele consegue saber tudo o que acontece ao redor dele, e mesmo a alguns poucos quilômetros de distância, e não observando, talvez ouvindo, enfim, ele tem uma percepção de tudo que acontece ao redor. E isso acaba irritando ele também, porque às vezes acaba tirando a concentração dele nos livros. E bem, como já vimos, a combinação de Katsu com livros não é uma boa coisa. E ele está sempre lendo em cima de árvores. Ou seja, ele sempre queima as árvores. E logo as dríades, as guardiãs das árvores, sempre querem linchar ele. O que é uma tristeza pro nosso pobre amigo irritadiço. Mas vamos fazer o que, né? Ele geralmente não tem interesse em outros seres mágicos. Ele gosta apenas dos livros e de um ser mágico específico. Porém, eu não vou dar muitos spoilers.
Se vocês quiserem, posso falar mais do meu mundo mágico e de outros personagens nos próximos vídeos. Agora vamos partir de novo para o design dele e por que deu a louca de eu refazer o design dele mais uma vez. Bem, como sempre, eu estava inspirada, um dia desses estava refazendo o design que aconteceu no meu último vídeo da Jessie, que é uma personagem minha, e alguma coisa dela estava me incomodando, mas depois eu acabei me arrependendo de refazer o design dela. Enfim, aí eu acabei aproveitando a onda de inspiração e agora eu estou aqui refazendo ele, porque eu achei que ele estava muito humano ainda, digamos assim, ele estava com poucos detalhes. Se você olhar pra ele, você não acha que ele é um dragão. E esse é o objetivo da minha mudança, né? Eu quero deixar ele um pouco mais aprofundado no meu mundo mágico, para ele ser um pouquinho mais dragão e menos pessoa. Então eu aproveitei para adicionar umas escamas maiores nos braços dele. E em especial mudar o cabelo, né? Que tipo, eu tenho muitos personagens com cabelo liso e eu percebi isso recentemente. Então eu queria mudar isso nele e deixar o cabelo dele mais volumoso, né? Mas lembrando, mais com cara de dragão. Não sei se ficou com cara de dragão, mas pra mim ficou, né? Colocar uns chifres nele e mudar um pouquinho o design, né? Ele também não tinha cauda de dragão e eu acabei adicionando depois. Eu também estava insatisfeita com a calça dele, porque muitos personagens têm praticamente o mesmo estilo de calça, né? Ou é mais agarrada, ou é mais solta. E eu queria fazer uma coisa diferente, né? Então eu meio que fiz quase que uma calça presa nos tornozelos com uma fita, né? O rosto dele, eu não mudei tanta coisa assim, que eu gosto muito do rosto dele. Ele é um personagem muito bonito, na minha opinião. Eu quero que ele seja bonito. Então eu só mudei mais a sobrancelha dele. Tudo isso, todos esses detalhes já fizeram bastante diferença mesmo, né? Só mudar o cabelo, adicionar os chifres e colocar uma cauda já deixou ele bem mais draconesco, né? Fora as escamas do braço, né? Ele tem também escamas maiores nas pernas também. Eu particularmente gostei bastante do redesign dele, né? Pelo menos o esboço, né? Mas sempre tem como estragar quando você passa pro original, né? Mas de qualquer forma, eu gostei um pouco e eu espero não me arrepender futuramente em fazer esse redesign. Uma outra característica interessante, que não é só do Katsu, mas da parte dos meus personagens, é que eles são muito mais resistentes e geralmente bem mais altos que humanos, né? Eles geralmente têm uns 2 metros de altura, um pouquinho mais, um pouquinho menos, variando assim. E em especial a pele do Katsu, como a pele dele é totalmente feita em escamas, então ele é plenamente resistente a qualquer coisa externa, né? Eu já fiz alguns vídeos falando como você pode criar um personagem, como trabalhar no design dele, mas o básico você tem que só pensar numa característica marcante. A característica marcante do Katsu é que ele é um dragão de fogo. Então, a partir disso, eu posso trabalhar com várias outras referências, né? Tipo, fazer a pele dele meio rosada, né? Coloquei o cabelo vermelho, asas, escamas e muitas coisas que lembram um dragão, na minha opinião, né? Enfim, terminamos o desenho. Eu mudei bastante coisa, ao mesmo tempo que eu não mudei muito, né? O visual, o design das roupas dele continua praticamente a mesma, só mudei alguns pequenos detalhes. E foi mais as características físicas do corpo dele que eu mudei mesmo, tipo as escamas, o cabelo que eu queria deixar parecido com fogo mesmo, ao invés de só a cor, os chifres, a cauda, etc. E eu particularmente gostei bastante, o rosto do anterior e o do de agora são praticamente iguais, então pra mim ele continua bonito e eu espero não me arrepender futuramente, né? No fundo eu deixei azul, depois eu deixei vermelho. Eu fiquei um pouco indecisa, mas acho que o vermelho ficou melhor. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí, dá um like e até a próxima. Não se esqueçam de deixar sugestões nos comentários para os próximos vídeos. Falou!